Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Essa semana fazendo uma série de entrevistas aí com parceiros que vão estar com a gente, inclusive, alguns deles vão estar com a gente lá na FESPA Brasil e Digital Printing 2021, agora de 18 a 21 de outubro, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, marcando o retorno dos eventos, das feiras de negócio, dos eventos presenciais. E hoje o assunto aqui é o ecossistema das empresas, né? O hardware, o software, os recursos, a gente sempre tenta manter tudo, pelo menos na parte de hardware, na parte de equipamentos, na parte de chão de fábrica, a gente tenta sempre manter tudo muito atualizado, né? Up to date, a melhor tecnologia possível, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo que o software também se atualiza, né? E é muito comum a gente estar sempre preocupado em ter a melhor máquina de impressão, os melhores profissionais treinados lá nas máquinas, mas descuidamos dos softwares que capacitam e que preparam todo esse sistema e fazem ele funcionar adequadamente. E para falar sobre isso, vamos trazer aqui hoje um especialista no assunto. Vamos trazer aqui o meu parceiro Robson, da Cor e Processo, Robson Xavier de Carvalho, da Cor e Processo, para falar um pouco sobre esse descuido tradicional aí que as pessoas têm, né? Quase que cultural que as pessoas têm com o software. Robson, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Bom dia, Paulo. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar conversando de novo, agora aqui no Papo Net. E é muito legal a gente ter a oportunidade de falar disso, porque é um assunto pouco falado. Às vezes eu fico me achando meio maluco de falar sozinho disso. E é legal poder ter aqui o Papo Net como uma caixa amplificadora daquilo que a gente fala. Pois é, você fez uma boa introdução. Existe um esquecimento, porque o software ele se tornou uma coisa invisível. Antigamente, a gente tinha um software assim. Aliás, essa aqui é o último exemplar de software em caixinha. Está no plástico, vocês veem que eu nunca tirei do plástico. Eu guardei porque é para isso mesmo, para recordação. Antigamente, você sabia que você tinha um software, que você tinha uma estante onde você colocava todas as caixinhas. Sim. Hoje não, hoje é diferente. Ele está lá rodando. Em alguns casos, você só vai lembrar que você tem um software se ele berrar para você em alguma coisa. Se ele te soltar um pop-up de um lembrete de alguma informação, se ele te enviar algum e-mail. E aí a gente vai para uma outra questão também. E-mail é uma coisa que a gente usa cada vez menos como receptivo. Você usa mais para oficializar certas tratativas, né? Sim. Mas receber e-mail, todo mundo recebe 1 milhão de e-mails por dia e está cansado de lidar com isso. Muitas vezes você vai deixando, isso aqui não é importante, não é prioritário, passa para depois eu vejo e ele fica soterrado. E a indústria de software se comunica muito por e-mail aí, com o seu usuário, que ela precisa também documentar a informação que ela passa. Ela precisa deixar registrado que, Paulo, você foi informado, lhe foi dado ciência disso, está ali no e-mail, documentado e tudo mais. Então, a gente tem vários fatores que, juntos, eles concorrem para que o software não seja lembrado. Porque também ninguém quer dar trabalho, ninguém quer... O objetivo é ser o mais fluido possível, sempre. E muitas vezes, se a gente não tem dentro da empresa, seja ela gráfica ou não, mas se a gente não tem um bom gestor a gente tem o parque industrial, parque fabril, mas nem sempre a gente tem um bom gestor
desse conjunto da tecnologia da informação, desse conjunto de software. Se eu não tenho isso, eu corro um risco muito grande de ter subutilização do software, esquecer que ele existe e deixar de usá-lo. E aí eu tenho mais um outro passo, que é a troca de pessoas. No nosso ambiente, principalmente com a pandemia, aconteceu muito isso. Muita gente foi trocada. Muita gente cara de se manter, muita gente... Cara, não. Muitos profissionais valorizados tiveram que ser substituídos dentro das empresas por salários menores. Sim. E aí você tem uma fuga de conhecimento, uma fuga de informação. E muitas vezes é uma fuga de um inventário de software. É muito comum, Paulo, uma gráfica média ou pequena, ela não faz inventário de software. Ela sabe que tem lá porque está na cabeça do cara que é o gestor da área. Se esse cara vai embora e eu coloco o outro para operacionalizar, junto com ele vai o inventário, vai a importância do software e todo o gerenciamento dele. Isso é bastante comum, tá? Cada vez mais comum, e torna-se um fator, um obstáculo grande para quem está nesse meio. A gente aqui na Apoio Processo, a gente está dentro da software. Para gráfico. Mas é interessante você falar isso, que eu até me lembrei de uma coisa que me chama a atenção. Antigamente, bom, eu sou do tempo, pra você ter uma ideia, a minha primeira versão do CorelDRAW era 1.01, aliás, 1.02. Aí depois veio a versão 1.2, né, que foi uma revolução, da 1.02 para 1.20, né, só inverteu os números ali, isso em 1980 e bolinha. Eu me lembro que os softwares, e até bem pouco tempo atrás, talvez 3 ou 4 anos atrás, até a nuvem, né, até as coisas subirem para a nuvem, Isso. Quando você abria o software, ele colocava em letras garrafais a versão do software, né? Sim. Você tinha lá o Corel 5, o 5 era maior do que Corel, né? CorelDRAW 5, né? O Photoshop qualquer coisa, o Photoshop CS, não sei o quê, o CS era gigante. Hoje, eu até acabei de abrir aqui na minha máquina aqui o meu Adobe aqui, e o único jeito de eu saber se eu estou atualizado é com o próprio Adobe, Adobe Update, que tem um aplicativo que verifica essa atualização, e também não me dá uma notificação assim muito enfática de que eu tenho que atualizar, não, né? Eu preciso ir lá, ou seja, entrando no software, eu não fico sabendo se aquela versão do software está atualizada ou não, né? E isso, citando Adobe, mas isso vale para Corel, vale para qualquer outro aplicativo dos que eu uso, né? Dos que eu utilizo aqui, em geral, né? E é interessante isso, porque parece que perdeu um pouco a importância e a atualização do software, ou se automatizou a atualização em alguns casos, mas não é uma atualização automática ou um alerta incisivo do tipo assim, olha, você precisa atualizar o teu sistema porque ele está desatualizado. Não é alguma coisa muito taxativa, né? Não é taxativo isso. Da parte do próprio fabricante, inclusive, eu tô me referindo. Exato. Que bom que você tocou nisso, porque essa é uma coisa que a gente faz. Todo cliente nosso, toda compra de um cliente nosso, vai para uma base de informação onde a gente gerencia o cliente. Se ele entra em contato, aliás, depois eu vou mandar esse vídeo para algumas pessoas que já me interpretaram mal. A gente tem tudo do cliente referente à compra de software e versão e atualização. Como nós que vendemos, a gente tem acesso também à base de dados no fabricante. Então, muitas vezes, as pessoas ficam assustadas. Vou te dar um exemplo engraçado. Um cliente meu de Curitiba,
trocou, as pessoas trocaram, entrou um outro rapaz que não me conhecia, nem sabia quem eu, nem sabia que eu existia, e um belo dia eu entrei em contato com ele para dizer assim, olha, você tem um software, você comprou com a gente, ele tem um contrato de manutenção, esse contrato vai vencer daqui 50 dias. Eu queria saber se você quer renovar. E essa é a conduta da gente. Seja uma renovação de manutenção ou uma renovação de licença anual. Hoje em dia, você disse bem, por causa da nuvem, muita coisa deixou de ser licença perpétua para ser licença anual. Sim. Só que em momentos de pandemia, em momentos de dinheiro curto, não é legal você receber um aviso faltando 30 dias. Puxa vida, daqui a 30 dias eu vou ter vou ter que bater um martelo com um negócio de $8.000, eu não queria fazer agora, eu tenho que esperar outro momento, como é que eu faço, mas não pode parar de funcionar? Então, a gente, com 70 dias, a gente começa a avisar o cliente. Isso é nosso, não é do fabricante. Então, com 70 dias, eu estou lá entrando em contato com você. Se você é um gestor novo da área, você pode se assustar. E o que aconteceu com esse cliente de Curitiba, eu tinha mais informação do que ele se assustou, ele ficou bravo comigo. Ele achou que eu estava sendo hostil. E eu expliquei, olha, cara, não tem nenhuma hostilidade aqui, não estou colocando faca no teu pescoço. No meio da pandemia, a gente decidiu aumentar o prazo de notificação. Então, eu estou te falando, para você saber que tem. No final das contas, a gente acabou ficando amigos. Eu ajudei ele a fazer o inventário dos softwares dele. Tem aqui umas planilhazinhas que a gente usa para isso. Encaminhei para ele e nós ficamos amigos. Mas, num primeiro momento, ele não me entendeu. Porque a gente cuida da informação do cliente. Às vezes, o cliente esquece que ele tem e que talvez nem use mais. E a gente o lembra disso. É fundamental, Paulo, eu acho que para qualquer empresa, ela ter um inventário de softwares. E hoje não tem mais a caixinha, você não tem nada visual que te lembre. Você precisa ter isso. E os fabricantes, aqueles que são... mas na verdade você não tem muitas vezes no próprio software. Quando você abre o software, você não sabe qual é a versão dele. Você precisa procurar em alguma janelinha lá onde é que é a versão dele. É porque alguém lá atrás ficava assim, poxa, mas que chato, apareceu um gigante na minha frente. Que chato isso. Me incomoda. Ó, o usuário, ele manda muito na experiência do software e na interface, né? Muita gente não sabe, não tem ideia, mas as experiências do usuário, quando elas são notificadas, quando ele oficializa isso, então ele diz lá, caro Paulo, eu sou cliente seu, eu uso o tal software, e eu acho que se você fizesse tal coisa de tal jeito, ia melhorar a minha vida aqui. Todo fabricante de software guarda isso e usa para o seu desenvolvimento. Então, as pessoas não sabem, né, que podem fazer isso. Nós tivemos um caso interessante, que foi agora no começo do ano, com um cliente aqui, né, grande, de gráfica grande aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Por contrato a gente não pode citar, mas ele fez várias sugestões e nós é que passamos para o pessoal do desenvolvimento. E incrível, Paulo, eles gostaram tanto, eles mandaram uma resposta tão surpresa e positiva, que a gente encaminhou para o cliente, e o cliente diz assim, poxa, mas eu não sabia que era assim. Então, todas as vezes que eu falei que tal coisa podia melhorar, mas eu não falei para a pessoa certa, eu perdi a chance de contribuir com a evolução, né, do software. E a questão da obsolescência do hardware? Porque eu vejo, por exemplo, que os gráficos, principalmente o empresário gráfico, ele não descuida, ou pelo menos não tem essa tradição de descuidar de
do hardware. O hardware é sempre um investimento mais ou menos previsível para ele. Fala, não, eu quero ter o último equipamento, eu quero estar sempre mostrando, porque é algo talvez até mais visível, né? Talvez seja alguma coisa mais palpável, né? Sim. Mas a gente tem esse problema, né? Porque de que se você não atualiza o hardware, você perde recursos de software, né? Ou seja, alguns softwares acabam não podendo instalar naquele... eu tenho clientes de consultoria que eles estão ainda usando um hardware lá de 1990, porque o aplicativo que ele tem para fazer determinada coisa só roda naquela versão de plataforma, né? Ele não pode, ele não foi atualizado, talvez até porque o fornecedor dele lá daquele software, e ele não tem um outro software, não quis investir num outro software, e ele acaba ficando amarrado em hardware e em software, né? Tanto num hardware antigo quanto num software antigo. As novas versões, elas têm muito essa questão da obsolescência do hardware, por exemplo, de determinada... Uma nova versão só pode instalar com placa de não sei o que mais. Né? É isso? Placa não diria especificamente, pelo menos aqueles softwares que a gente lida, não. Mas a questão de processamento é fundamental. Processamento, né? Hoje em dia, eu estou falando 2021... a maioria dos softwares hoje da área gráfica, eles não vão rodar com 4 GB de processamento. Você tem que ir 8 para frente. Você já tem que ir 8 para frente. Alguns de nível médio já é 16 em diante. Sim. Quando a gente está falando de processar imagem, né? E as imagens, elas são cada vez mais ricas. Os grandes fabricantes de software para imagem, que são a Adobe, e a Corel também, a cada versão, eles inovam com novas funcionalidades, e isso requer maior capacidade de processamento, porque é necessário isso para te entregar um produto melhor. Eu quando instalei a última atualização do meu pacote Adobe aqui, ele sugeriu, ele falou, olha... Esse teu HD aí não é adequado para o nosso trabalho. Exato. O HD é muito lento. Estou achando meio lento esse negócio aqui. Inclusive sobre HD... Tanto que eu acabei mudando, coloquei um SSD para poder trabalhar com ele com mais velocidade. Exato. Tem máquinas, Paulo, a gente tem casos de máquinas que elas praticamente se transformam pelo simples fato de que o cliente trocou o HD rígido por um SSD. Então, sim, isso, se o cliente não tem também um gestor que está ligado nesse tipo de conhecimento da tecnologia, ele acha que ele precisa comprar uma máquina mais forte, mais parruda, e, na verdade, o problema é a velocidade de acesso. De acesso aos dados, né? Então, aos dados. Então, um SSD pode resolver. É muito comum. A gente gosta de interagir com o cliente por causa disso. Muitas vezes, uma simples troca de um componente, que é um HD, por exemplo, vai ser suficiente. Em alguns casos, só uma ampliação de memória basta. Então, não é um problema de HD, é só memória. Você tem... Essa minha experiência com SSD foi assim, porque, na verdade, eu já tinha o SSD no sistema operacional, mas no disco de trabalho era HD ainda, né? E aí a minha máquina ela tem aquela N2 lá, alguma coisa assim, M2 NV, que é um novo tipo de SSD que é on-board, na própria placa na própria placa-mãe. E deu um ganho, assim, de 5 vezes em relação à velocidade de acesso, né? Para os arquivos de dados, né? Nem tanto para os arquivos de processamento, né? Nem tanto para o processador, mas para os arquivos de dados, que quando você trabalha com imagens grandes, com trabalhos grandes. Eu, na verdade, só trabalho com consultoria, não tenho arquivos tão grandes assim. Mas, volta e meia, a gente processa alguma coisa nesse sentido. E aí eu tive que fazer esse upgrade de hardware, né? E agora acabei de saber que essa mesma máquina que tem esse upgrade de hardware,
ela já foi reprovada no quesito Windows 11, ela não vai poder ser atualizada. Eu já estou vendo que é que eu não trabalho com artes gráficas, como, por exemplo, meu filho mais velho, que é um artista gráfico, ele tem lá um Mac, né? Ele tem um Mac, então, veja, quando vai para essa plataforma, aí você tem muito menos restrições técnicas, né? Já é uma plataforma feita para isso. Mas aqui nas minhas plataformas PC, eu ainda tenho. Ele odeia, né? Quando ele vem aqui em casa, que eu peço para ele, ó, quebra um galho para mim, faz um negócio para ele, mas nessa máquina eu vou fazer isso? Não. Quem opera Mac geralmente não gosta de Windows e vice-versa. Né? Bom, Robson, tá ótimo o papo aqui, mas a gente já está com mais de... Nossa, já estamos estourando o nosso tempo aqui. E eu gostaria de deixar aí, agradecer a sua presença novamente, chamar você novamente, combinar de você voltar aqui, vamos falar de outros assuntos, aí estender mais essa conversa. Ótimo. E gostaria de deixar aí o espaço para você se despedir para os nossos, deixar suas mensagens aí, a sua mensagem para os nossos seguidores. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Valeu aí, oportunidade muito importante. E eu quero aproveitar para deixar uma lição de casa para todo gestor de gráfica, seja empresário ou gestor, faça um inventário dos softwares da sua gráfica. É muito comum a gente entrar em situação de análise de problema de qualidade, de devolução, de retrabalho, e a gente sempre pega o problema e vai dissecando o cadáver até chegar no mais profundo que a gente consegue. E é bastante comum a gente descobrir que no meio do caminho tinha um software que não estava atualizado, que não estava operando direito, ou por problema de versão dele, ou por problema até de hardware incompatível, ou que a versão dele não estava conversando, se comunicando bem com outras, porque você usou o termo ecossistema, e dentro de uma gráfica fica um ecossistema de softwares, né? Uhum. Então eles têm que se conversar adequadamente. O recado que eu dou é, gasta um tempo, chama alguém, quem você quiser, não estou cavando pênalti para vir trabalho para minha empresa, não, mas procura alguém que te ajuda nisso, faz um inventário, documenta isso e guarda, porque se você precisar trocar as pessoas, essa informação você não perdeu e ela é valiosa. Isso é muito importante para a gráfica hoje. Beleza? Legal, obrigado, Robson. Obrigado, Paulo. Pessoal, esse foi o Robson Xavier de Carvalho, da Cor e Processo, nosso parceiro aqui no Papo Net e no Boas Impressões, né? Nosso parceiro também no Boas Impressões, vai estar com a gente lá no nosso stand, procure pela gente lá no stand 646 e 647, lá na Avenida H do Expo Center Norte, de 18 a 21 de outubro. Estaremos lá na FESPA Brasil Digital Printing. E como eu sempre digo, se vocês gostaram, aí curtam, compartilhem nas suas redes, se vocês acharam as informações aqui importantes, e eu acho muito importante fazer esse compartilhamento. Comentem, façam suas sugestões aqui embaixo, deem o seu ok aí no nosso conteúdo, para que o YouTube perceba que ele é de valor. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal, ative as notificações para ser avisado dos próximos bate-papos, das próximas atividades nossas aqui. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência. E a civilização é o fruto dessa colaboração. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração, em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas de colaboração com tecnologia capaz de romper as barreiras de isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade ainda melhor. Muito obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.